Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso querido programa As Amazonas. Hoje a gente trouxe o professor Ennio Candotti, que desde o começo dessa segunda temporada eu já tinha convidei ele no dia do aniversário dele de 80 anos, né, professor? Sim. Parabéns. O professor Ennio, que é o diretor do MUSA, do Museu da Amazônia, ele nasceu na Itália em 1942 e foi naturalizado brasileiro em 93. Foi graduado em Física pela USP, em 64, não é isso? Sim. E na Università degli Studi di Napoli, em 1972. É coordenador geral, como eu já falei, do projeto do Museu da Amazônia. Ele se mudou para Manaus, não é isso? Para fazer o MUSA e está no MUSA até hoje. Ele foi diretor da revista que eu queria trabalhar, o Ana também, que é o Ciência Hoje, né? E a Ciência Hoje das Crianças também, que era o Ana Lia. E ele foi editor da revista de 82 a 96, e hoje ele é presidente, já foi presidente 4 vezes, né, do SBPC, e hoje é presidente de honra também da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E eu estou aqui com as minhas amigas, companheiras, Aruana Brianese. Oi, gente, tudo bem? É um prazer e uma satisfação pessoal conhecer o Dr. Ennio pessoalmente, porque como a Lied lembrou, eu era leitora da Ciência Hoje das Crianças e estar aqui cara a cara com quem teve essa ideia brilhante, né, que é de falar de ciência para as crianças, é um prazer. E a minha amiga Daniela Sayag. Olá, Liege, Aruana, todos vocês, Dr. Ennio, um prazer recebê-lo aqui, não só por tudo que o senhor, pelo histórico aí belíssimo que a Liege leu, mas também porque hoje o senhor cuida de um dos principais patrimônios que a gente tem, que é o MUSA, né? Uma honra que estamos construindo e vocês podem colaborar. Professor, deixa eu começar lhe perguntando, acho que foi ano passado, final do ano passado, a minha amiga Cristina Serra, né, me mandou uma mensagem me dando uma sugestão de pauta. Aliás, eu estive conversando com o professor Ennio e o MUSA está ruim das pernas, né? Está precisando de grana, vai começar uma campanha. E eu, nossa, como assim, né? Eu queria lhe perguntar isso. Como é que está o MUSA de grana, né? O que é que mantém o MUSA hoje? E como é que está nas pernas o nosso querido MUSA? O MUSA está um falso rico e um falso pobre. Ele foi construído a partir de recursos do BNDES, do Fundo Amazônia, da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA, em partes iguais, e em parte pelos próprios sócios e amigos e visitantes, pelas entradas. Hoje, depois de 12 anos de vida, contamos principalmente ou apenas com recursos da visitação, dos ingressos. O que em tempos de Covid foi muito, muito difícil preservar a continuidade. E as equipes, o patrimônio que construímos precisa de manutenção. Então estávamos sim mal das pernas, apesar de uma grande frequência de amigos, do apoio, da simpatia e da própria dedicação dos funcionários e dos técnicos que nos ajudam. A torcida é grande, mas não podemos sossegar nenhum dia. Superaremos isto, estamos superando. Há uma crescente curiosidade pelo MUSA, mas crescente por quê? O que o MUSA representa? Um pedaço da nossa floresta, né? E essa procura é manauaras? Tem como medir? Ou são turistas de fora? Metade são manauaras, metade são turistas do Brasil e 20, 30% do exterior. A proporção de turistas é quase maior do que as dos manauaras. Os manauaras são sensíveis ao fato que o MUSA está na Cidade de Deus e a Cidade de Deus está muito longe de Deus. Ela é um lugar. Agora já está até mais fácil, né? Da última vez que eu fui, eu achei o caminho mais curto, por conta de obras viárias ali, né? Sim, sem dúvida, mas é uma área violenta, é uma área difícil, é uma área de periferia da cidade, onde a presença do Estado e do Estado Amazonas e do Estado Nacional
é muito precária. E a questão da segurança, né? A gente teve Sim. assaltos lá. Como é que está agora, professor? Veja, curiosamente foram assaltos, os mais graves, foram assaltos planejados por pessoas que queriam nos convencer a contratá-los como segurança. Ou Imagina seja, não era um só. assalto exatamente. Não era um assalto, mas criou uma grande, uma chantagem. Criou um trauma que os funcionários ainda custam a absorver. Quando o senhor pergunta assim, o que é o Musa? Para as pessoas que nos assistem, eventualmente fora de Manaus, do nosso estado, o Musa, quando surgiu, na verdade, o Jardim Botânico Adolfo Duque, né, onde o Musa está inserido, ele surgiu para conter, inclusive, um grande avanço, né, de invasões naquela área da cidade. Uhum. Então existia ali uma grilagem de terra urbana, porque aquele movimento não era apenas de populares sem moradia, mas existia um orquestramento ali para depois vender aqueles terrenos. E ali ia realmente avançando de uma maneira incontrolável quando surgiu a ideia de fazer o Jardim Botânico. E por isso, quando o senhor diz assim que é uma área periférica, é justamente porque ele surgiu para conter, né? Conter a invasão na Reserva Duque, que é um patrimônio inestimável. Ela é 1/3 da extensão da cidade de Manaus e é talvez a maior extensão de floresta original no mundo em uma grande cidade. Reserva Duque esta, que é um laboratório vivo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e de outros cientistas, né? E de 10 quilômetros por 10 quilômetros, são 100 quilômetros, próximos a uma outra área de 100 quilômetros, no SIG, do Exército, depois do Puraquequara. E feito esse adendo, a minha pergunta é justamente essa. Se é um laboratório vivo e se é tão importante para a pesquisa de tantas áreas, isso não seria um ativo? Vocês já pensaram e se pensaram como é que foi essa execução? Em efetivamente mostrar o que representa a Reserva Adolfo Duque para as ciências do Brasil e do próprio mundo, através de financiamento de organismos internacionais. Veja, eu diria de maneira contundente, enquanto o povo da Amazônia não assumir esse seu patrimônio e o defender enquanto povo, não haverá avanço científico que possa substituí-lo. A maioria da população, mesmo em Manaus, vê a floresta com alguma desconfiança. É alguma coisa que nos foi dado, está lá. Como atraso, mas não digo que é atraso, mas há muito poucas instituições capazes de educar, de incluir na educação básica os patrimônios de floresta. Perguntar para as pessoas, dizer, porque ela absorve carbono, por favor, isso não convence ninguém. É preciso encontrar a história. A FAS mostrou que a maioria da população é a favor da preservação. Mas é como se fosse aquela coisa que você perguntar a favor ou contra. Não, eu sou contra, mas também não mexe um palito assim, né? Para evitar conservação. Eu duvido, inclusive, que seja a favor da conservação. É um neutro. O que acontece é tão grande essa floresta, e ela está tão presente e causa tantas dificuldades no dia a dia, um clima muito severo, áreas interditadas à circulação, que não há um clima de colaboração, de entendimento, de até afetivo com o ambiente. Você acha que a educação pode ser um dos caminhos para isso, para transformar a Amazônia no coração das pessoas, dizer assim, no que ela realmente um patrimônio? Eu acho que não há a palavra educação. Há institutos, escolas com um determinado currículo, professores engajados, há programas a serem desenvolvidos. Se você ensina na escola o ABC dos livros que vêm lá do Rio Grande do Sul, você não pode esperar que as suas crianças cresçam próximas à floresta e integradas com a floresta. Ivo viu a
a uva. Ou a educação indígena, que ao invés de explorar o patrimônio de cultura tradicional, que é integrado com a natureza muito mais do que o nosso, ele é cancelado, ele é hostilizado. Eles querem, amanhã, querem catequizar os jovens indígenas a rezar o Pai Nosso segundo as cartilhas do MEC. Né? Então, nós temos uma revolução a ser perseguida e, obviamente, construída para conquistar a floresta e a sua conservação. Não virá por decreto. Mas, doutor Enio, o senhor não acha que houve de 30, 40 anos para cá uma melhoria nesse sentido? Vou lhe dar um exemplo próprio. Quando eu estudei, e não estou falando nem quando eu tinha a idade das minhas filhas, 10, 11 anos, quando eu estudei para a faculdade mesmo, para entrar na universidade, a própria cabanagem, outros livros, eu lembro que a gente tirava fotocópia de pesquisas antigas, enfim. Não tinha realmente uma literatura que a gente pudesse adquirir. Hoje, quando eu estudo com as minhas filhas, eu já vejo, por exemplo, inserida nos livros de história e geografia, nos livros de história já fala sobre cabanagem, movimentos populares, no livro de geografia, quando fala tipo de edificações do Brasil, já mostra a palafita, o deslocamento de rios. Isso são livros, obviamente, nacionais, né? Então, todas as crianças do país estão tendo aquele mesmo conteúdo. O senhor não acha que houve, assim, uma melhoria no sentido de tornar essas questões amazônicas mais próximas das crianças? Estávamos a caminho disto em 88 com a nova Constituição. Depois só recuamos. Não há monumentos para a cabanagem em Manaus. É verdade, isso é verdade. Então, a cabanagem está na vida dos manauaras? É uma foto no livro apenas, é muito discreto. É uma realmente. foto e um livro, e deveria ser uma bandeira. O Benchimol, Samuel Benchimol, em um de seus livros, menciona que a batalha pela Suframa era uma batalha dos novos cabanos. Veja, um homem conservador, não é um revolucionário, mas ele queria que as decisões sobre a Amazônia fossem tomadas na Amazônia. Ele escreve isto no Amazonas antes e depois. E nada disso aconteceu. As decisões sobre a Amazônia ainda são tomadas em Brasília, se não na Faria Lima, em São Paulo, ou em Seul. Onde ficam as sedes das empresas. Onde ficam as sedes das empresas. Ou seja, nós somos uma colônia dentro do nosso próprio país. Se não assumirmos isto, não há combate às mudanças climáticas que nos salve. Somos somos um apêndice do desenvolvimento do país e deveríamos estar na vanguarda. Por exemplo, eu acho que o Musa merecia uma linha de ônibus para o Musa, sabe? Assim, direto, assim, para o Musa. Nossa. Sim, mas eu há 10 anos luto para tirar do estacionamento do Musa um depósito de ônibus que clandestinamente estaciona lá para não circular pela cidade. Ou seja, burlando burlando o contrato de serviços que eles mesmos assinaram. E guardam os ônibus lá e só de vez em quando saem para trabalhar. E são subsidiados para ficar parados. Nossa. Isso é coisa de 10 mil reais, 5 mil reais, de pequenas quantias que estão em jogo. E o estacionamento e a praça pública é completamente esquecida. Isso quando a Cidade de Deus é esquecida. Por quê? Porque aquela praça em frente ao Musa, qual é o museu ou jardim botânico no mundo que tem um estacionamento de ônibus, um depósito de ônibus na frente? Não existe. Infelizmente é o que temos. Não quero absolutamente dizer que é inviável, mas temos muita luta pela frente. E não podemos medir as palavras
com perfumar as palavras. Por falar em muita luta pela frente, eu queria perguntar para o senhor, é uma pergunta que o senhor já respondeu em outras ocasiões, mas eu queria saber hoje, né? Como fazer da ciência um patrimônio público? Hoje a gente está mais longe ou mais perto de transformar a ciência em um valor que as pessoas reconheçam como coletivo? Veja, ciência é, antes de mais nada, uma atividade que se volta ao real, ao mundo real. Estamos em um período muito complexo da nossa civilização, em que se devem decidir os rumos das relações com a natureza. E com a natureza real ou com a natureza virtual. A natureza virtual tem os seus méritos, tem sem dúvida as virtudes do virtual, mas lidar com a realidade real foi o que nos trouxe até aqui e nos permitiu até criar a realidade virtual. Esquecê-la pode ser um erro mais contundente do que as emissões de carbono que caracterizam o nosso tempo. Eu acho que o Musa responde a isso pensando em que a árvore fora da janela da casa de qualquer um contém mais realidade e mais informações do que a programação da televisão ou da internet todos os dias. É preciso prestar atenção, é preciso aprender a perguntar à natureza. O Musa é um museu em que os seus personagens, os objetos, são estritamente e prioritariamente o real. Até a fotografia é considerada um instrumento funcional a compreender o real, não a imaginar não alimentar apenas a imaginação. É importante alimentar a imaginação, mas o que é importante é saber como as formigas se comportam, como as folhas conversam, como as cigarras constroem as suas torres, ou seja, como plantar e colher. Há um mundo a entender que deve ser explorado no quintal da escola. As escolas hoje são prisões, são fechadas com grades, as crianças encerradas em salas proibidas de correr no pátio e tanto menos no jardim. Então precisamos, se buscamos um novo mundo, não é apenas conversando com as elites econômicas, essas são casos perdidos, ou pelo menos aprenderão a acompanhar as revoluções, como sempre aprenderam a acompanhar e muitas vezes aproveitar das novidades. Mas é um projeto que busca aproximar os jovens, os adultos, o mundo que tem olhos, ouvidos e pode pensar o mundo, pode se registrar as observações do mundo para um mundo que não se vê. E que o microscópio nos ajuda a ampliar. Não sou contra as amplificações, mas sou contra a substituição do mundo real pelo virtual, né? Pelo virtual, entende? Aquela realidade aumentada, né? Que se criam. Essas suas palavras me trazem algumas reflexões. A primeira é que no Brasil existe pouca tradição de museu, né? A gente vê em outros países isso muito forte, as crianças desde pequenininhas visitando museus, aprendendo a amar aquilo.
a gente vê museus direcionados à criança. E nos nossos vizinhos mesmo, em países aqui, na Argentina, no Chile, que não é tão vizinho assim, que não está ali do lado, mas está aqui na América do Sul. A minha pergunta para o senhor, na verdade, são duas perguntas. Como fazer uso de um museu que é mais do que esses todos, não querendo desmerecer os museus tradicionais, mas o nosso museu ele é vivo, como o senhor mesmo disse. A formiga está ali, daqui a 10 segundos ela já não está mais ali, a borboleta fez um comportamento, as plantas... É um museu que, ao contrário, né, de coisas que estão ali há muito tempo para ser vistas, o que foi, ele é um museu que é e que será no momento seguinte que você está visitando. Essa é a primeira pergunta. Como tornar esse diferencial competitivo, digamos assim, com uma bandeira de marketing mesmo do próprio museu. E segundo, de que maneira a gente deve trabalhar enquanto sociedade para que as crianças se apaixonem por um museu vivo, porque é aquela máxima, o jargão, só se ama o que se conhece, e as crianças podem ser uns reprodutores, digamos, de uma nova mentalidade, de um novo comportamento. Como é que vocês trabalham nessas duas vertentes? Vou lhe contar a história de como nasceu o Musa. Eu encontrei em Belém, no meu último ano de presidência da SBPC, o governador Eduardo Braga e a reitora da Universidade do Estado, Marilene Correia, que eu já conhecia por ter realizado aqui em Manaus reuniões da SBPC, já pensando numa permanente atenção da SBPC pela Amazônia. E eu disse a ele, olha, eu acabo de voltar de uma viagem que visitei museus na Europa que apresentam áreas amazônicas, jardins botânicos com construções e que imitam a Amazônia. Aquilo lá é tudo cópia, tudo... Não tem mosquitos lá, não tem insetos, não tem quente, não é quente, não é úmido. Sim, não, quente até úmido né? Mas não é original, né? Mas não é original, é uma cópia. Nós temos o original, por que não fazemos um museu no original? Pois é. Em cima do original. Construímos se necessário, um cercadinho, né? E nas trilhas encontraremos personagens que os europeus tanto imitam. Sim, ótimo, mas uma condição, que você venha dirigir a orquestra. Eu que disse, bom, o que eu faria se estava me aposentando, eu disse, o que eu faria se tivesse 18 anos? Aí iria para a Amazônia. Então eu aceitei. Não é que logo descobri que eu não tinha 18 anos. Quando começou a sentir aquele calor, que não tinha nada a ver com São Paulo, com a Europa, não é. Vitória. O senhor morava em Vitória antes disso, Nesse último período, eu morei, já tinha saído do Rio de Janeiro, depois de 30 anos de Rio, para sossegar em Vitória, perto do mar. Aí aceitei o desafio e a ideia era... Aceitou dessossegar, né? E vir para cá para entrar na floresta. Que aposentadoria, hein? Que aposentadoria. E aí a ideia é esta, ou seja, um mundo real que precisa ser tratado com instrumentos para educação, explicado, aberto. Vocês têm familiaridade com teatro, são personagens em busca de um autor. Entende? São as árvores, as formigas, os bichos-folha. É um universo que precisamos descrever e fazer com que as crianças ganhem aquelas informações suficientes para poder se apaixonar por isso. E se apropriar daquilo como seu, né? É muito difícil esse salto, porque exige a vossa colaboração. Eu atribuo muito a pessoas que sabem escrever e a fazer perguntas. E vocês são craques em fazer perguntas, mas usem isso para alimentar as perguntas das crianças e promovermos
uma maior atenção das escolas com este patrimônio. As folhas falam. Isso é só fruto de imaginação o lindo do museu ou é não? que tem tudo isso lá com um mínimo de intervenção na floresta, né? Claro. O orquidário, o borboletário, tudo muito cuidadoso, né? Integrado, As né? trilhas, tudo muito integrado. É fantástico. Mas, enfim, devemos ainda escrever ciências das crianças. Estou tentando montar uma uma Amazônia para crianças, uma revista. Olha que legal. Será uma revista que utilize a internet, podemos encontrar os suportes necessários, mas precisamos de uma revista para crianças que fale que revele os segredos, Essa Atrativo, né? preocupação De da curiosidade, né? comunicação e ciência foi sempre presente na sua carreira Sim, acadêmica, sim. né? Aos 80 anos, o senhor ainda se considera um agitador da ciência e da cultura? É o único jeito para carregar os 80 anos toda manhã. Qual é o saco de maldades que eu vou hoje transportar? O senhor, vou pegar uma carona na pergunta da Aru. O senhor falou em saco de maldades, né? Claro que brincando, mas como a gente já conversou aqui, está cada vez difícil, algumas barreiras, inclusive a pergunta do início da Liege em termos de apoio, etc. Isso desestimula ou isso é um combustível para... É mais combustível. Continuar Não há falta lutando. de recursos. Há falta de coordenação motora e há muito preconceito. Como assim, preconceito? Preconceito que se tem com a mulher. Vocês conhecem muito melhor do que eu. É a mesma coisa, é preconceito com a floresta, preconceito com as crianças, preconceito com os índios. Tem dinheiro, mas não investem lá. Ele não é investido e não é natural. Por exemplo, nós até agora só tivemos apoio das empresas bemol. Porque o Denis Mineve É um entusiasta e é um uma pessoa que, entusiasta né, que leva tem que- aquilo como uma bandeira. Vê além, com né? centenas de empresas, O nenhuma. polo industrial não dá nenhum apoio? O polo industrial diz que não tem lucro, então não tem como apoiar. Digo para a Lei Rouanet, Sim, inclusive com recursos que agora estão pastiche, fizeram em Brasília, mas nós fizemos importantes exposições, a dos dinossauros que está em pé agora, a da mandioca, a dos mitos de origem, Quem peixe-gente. não foi, Gente, corre maravilhoso. lá, eu recomendo, é muito bom. Sim. Eu não fui ainda, me conta, como é Olha. que é? A exposição? dinossauro? Não fui ainda. E olha que o meu enteado adora eu sou dinossauro. fã. Tem que Então, levar vai o amar. teu enteado. Gente, ele Isso adora. é a Ele vai história adorar. Ah, da Amazônia 100 milhões de anos atrás. 50 milhões, esses são testemunhos. Havia É lindo. Sim, as preguiças jacarés, gigantes, os jacarés preguiças estão lá, jacarés de os- 15 as metros, de 13 reproduções de um metros. fóssil, né? ela Aquele- fica até quando essa exposição? E esse é permanente. esse que é esse Ah, é Já tá permanente. permanente. Olha só, Tem que ir. essa ainda não tinha visto. É. Agora a gente está com uma exposição agora de fotos lá. Isso, a gente Sim. vai começar amanhã, né, professora? A gente Sim, tá gravando dia amanhã. 18, 19 de abril, vai até outubro. Claro, Né? mas é uma exposição que é Fotografias, uma né? expressão do nosso apoio e solidariedade com os povos indígenas. Deixa eu ler um Amanhã é pedacinho do 19 manifesto, de 19 de abril, então Ele- queríamos fazer alguma Musa, coisa de sim, impacto. de A impacto. partir E- do dia As que se fotos são do comemora. Renato Soares, né? Dia do Que Sim. ele foi, ele acompanhou várias expedições do Orlando Vilas Boas, né? Fotos lindas, né? A gente vai mostrar aí. Inclusive a gente vai mostrar também, né, Angela? Fotos do Musa, quando a gente estiver falando sobre o Musa, que a gente vai Sim. dar para ela. Um trechinho do manifesto, né? Reparar é preciso, respeitar as terras que os povos indígenas ocupam, as demarcadas e as não demarcadas. Defender os direitos estabelecidos na Constituição de 88. Viver de modos diferentes, falar línguas próprias, são mais de 150. Preservar a cultura, a memória, as crenças e hábitos, a fraternidade com a natureza. Muito bonito o manifesto todo, estou lendo só um trecho. É muito bonito, muito boa essa ideia, né?
E muito boa também, como a gente está falando de ser um museu exatamente vivo, não é nada melhor do que as fotos estarem Sim, elas perto estão da natureza. Na própria floresta. Nas trilhas. Muito lindo. Olha que foto fantástica, olha o olhar dessa garota. De quem são as fotos, Liege? Renato Soares. É um aluno da Maureen Bicillat, que é uma grande fotógrafa dos anos 50, implantou e foi importantíssima na divulgação de imagens da Amazônia, dos povos. Amazônia indígena. Do colorido dos nossos povos. Sim. O museu, ele só fecha nas segundas, é isso? Não, quartas. Às quartas. Quartas Então, de fim de semana aberto, Sim. sempre, feriados também. Sim. E só na quarta que está fechado. Então, assim, Sim. quem quiser, que estiver em Manaus, ou estiver visitando Manaus, ou está, assim, pensando em visitar Manaus, como é que deve fazer? Acessa como? Precisa chegar até lá. Tem o site do Musa, tem Instagram, tem todos os canais de comunicação, mas de 8h30 às 5 horas da tarde, 4h30, pode-se entrar. De noite tem visitas para ver o pôr do sol, por exemplo, da torre. Eu ainda não fiz, na torre, né? Subir na torre e ver o pôr do sol, ou de manhã, às 5 horas, 6 horas. Essas são agendadas. Sim, essas precisam ser agendadas, precisamos preparar o apoio. Mas são maneiras de comungar com a natureza. De fato, tem sido muito simpática a participação dos visitantes. Nas redes sociais, né? Quem vai fica maravilhado, mas né? é maravilhoso mesmo. É uma maneira de trabalhar esse deslumbramento pela floresta, mas acrescentar aos poucos algumas informações que que muitas vezes revolucionam. Ninguém nunca viu as torres que as cigarras fazem depois de passar 7 anos cavando túneis embaixo da terra. São histórias fantásticas que ocorrem, que se podem ver e explicar. Eu nunca tinha visto uma Vitória Régia tão próxima. Antes do Musa. As flores, eu lembro quando eu fui lá, adoro fotografia, né? E assim, estavam as flores da Vitória Régia todas muito abertas. E aí a gente não tem, né, doutor Enio, como não pensar quando a gente era criança, que pensava andar sobre as folhas da Vitória Régia, mal sabendo que elas não sustentam o peso. Mas assim, ela traz essa coisa lúdica, essa visita. Quem quer ir em grupo, assim, grupos de escola, comunidades de igreja e tudo, tem algum preparo especial? Assim? Não, precisa só agendar. Quando são grupos, agenda. E há valores simbólicos para as escolas públicas, é gratuito. Para as escolas particulares tem pacotes promocionais. É só uma questão de se comunicar para não ter muitas escolas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Mas tem sido importante. Estamos trabalhando nas cartilhas, no material de apoio, nos vídeos, e para isso precisamos da ajuda e da imaginação de colaboradores que se juntem a nós para enfrentar, para traduzir, né? Para dar a palavra aos personagens da floresta, as folhas, as flores, Antes as mesmo formigas. da inauguração do Musa, o senhor já tinha se mudado para Manaus, né? Veio para cá em 2008. Sim. O senhor pensa em se mudar de novo? Como é que são seus planos para o futuro? Meus planos para o futuro, eu nunca pensei nisso, mas devo fazer isso porque os 80. Não, O senhor se sente em casa em Manaus? Sim, tanto que não pensei numa coisa dessa. Tem bastante água, tem muitas coisas para fazer, a lista das tarefas a cumprir é muito longa ainda para pensar nisso. Que bom. Isso mesmo, muito longo.
Muito obrigada, professor Enio, maravilha, né? Eu quero em breve estar em forma para voltar aqueles 242 degraus da torre, para subir de novo. Um dia eu quero ir lá no pôr do sol. Muito obrigada pela sua vinda para Manaus, por ter desbravado, né? E por estar lá firme e forte defendendo o Musa. E a gente vai, né? A gente já comunga e a gente vai comungar mais ainda dessa ideia de fazer com que as nossas crianças, né, valorizem o que a gente tem de tão precioso, né, e que a Europa só imita, né, tenta imitar em salinhas, né, a gente tem aqui uma sala gigantesca, né. A gente pode logo convidar os curuminhas Cunhantã aqui das Amazonas para ir juntas lá, levar para os meninos. Vamos combinar. Eu recomendaria vocês a incluírem na pauta das vossas entrevistas as formigas, ai, que maravilha. Vamos os louvadeiros, os bichos-pau. Vocês me falaram que os botos já passaram por aqui. Então, seguir cada 2 ou 3. E é exatamente essa a nossa intenção nessa temporada. Fazer as Amazonas cada vez mais amazônicas, com temas mais regionais. São temas, abordando todas essas suas temas pautas. científicos, mas para todos. Tem um livro das formigas que está à venda lá na Sim. do museu, meu filho comprou quando a gente foi lá. Tem os pássaros, vocês podem... Tem pessoas, o Mário Conafta, que é especialista em pássaros. Ele eu entrevistei. Sensacional. Ainda tem aquela torre lá, professor? Tem de observação dos pássaros lá. Ele grava os sons, né? Essa é uma outra pauta, obrigue pra gente. Ele grava os sons e identifica novas espécies. Precisamos encontrar outros temas para fascinar o nosso povo e revelar que, olha, vocês estão perdendo um programa. A gente vai tentar, até porque, fantástico. como o senhor mostrou, não tem outra alternativa, não né? Tem outra continuar alternativa. tentando. Tem que continuar e temos que ganhar essa batalha. Se não conseguirmos, seremos devorados pela tecnologia. Pela desesperança, mas não é isso que a gente quer. É um mundo com mais conflitos do que convergências. Então temos que trabalhar pelas convergências. Isso mesmo. Vamos nessa. Muito obrigada, professor. Nada. Obrigada, meninas. Obrigada, Então, Liege, professor. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.